pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB e eu vim falar um pouquinho sobre a nossa prova de Direito Civil. Eu fiz alguns apontamentos, hoje eu vou falar de forma rápida, depois eu vou fazer de forma mais tranquila, mas eu queria simplesmente indicar para vocês o que eu achei aqui, né? Como é que a gente encontraria as coisas de forma bem rápida, porque essa... Ó, fala com o povo e vai embora, nego. Tchau. Essa prova pode até parecer atípica, algumas pessoas reclamando, enfim, mas ela era uma prova extremamente simples. E, inclusive, muitos dos pontos a gente falou ontem, anteontem e hoje de manhã. Muito louco, né? Bom, primeiro ponto, para quem quiser fazer junto comigo bem rapidinho para vocês, assim, desmistificar a prova... pega o seu vademecum ou faça suas anotações para depois você fazer o seu vademecum e você ver como estava simples essa prova de Direito Civil. Muito simples, tá? E muito... Como é que eu vou dizer assim? Se a gente estudasse um pouquinho a atualidade e entendesse o que está acontecendo, na atualidade, a gente deduziria que seriam alguns, né, a gente apostaria certo em alguns pontos aí, que estão claros e cristalinos. Depois eu vou pegar meus vídeos pra ver de novo, eu tô super cansada, sabe, gente? A gente fica super cansado em época de segunda fase, mas eu vou fazer isso durante a semana, se Deus quiser, mas eu queria muito hoje, no calor da emoção, te mostrar, porque eu acabei, eu não ia fazer, mas eu recebi tanta mensagem que aí eu sentei na minha mesa e fiz esse beabá. O que eu tenho pra falar pra vocês? Não entre em pânico, porque aqui a gente tem um rascunho do que seria, o que a OAB gostaria, né? Quando a gente vai para nosso gabarito definitivo, a gente vai ter um espelho totalmente diferente. Alguns artigos vão se repetir, talvez eles coloquem outras coisas e eles vão disponibilizar os valores de cada coisa, cada qual. Aqui é só um X-tudão, tá? Hoje, nesse gabarito que a gente recebe hoje. Então fica tranquilo, coração sossegado, vamos ver o que vai rolar, tá? Nessa primeira semana costuma acontecer muitas modificações, né? Porque os professores vão lutar pelos alunos de todas as matérias. Então pode acontecer até uma mudança de gabarito, de esponte própria. Então eu vim falar com vocês sobre a prova, tá? Vamos começar? Ó, eu tô olhando aqui pro lado com a minha tela para te dizer. Bom, o caso aqui da nossa peça, né, era uma contestação, eu apostei em contestação, é uma peça ótima, pela proporcionalidade das peças que já caíram na OAB, tinha uma grande chance de cair contestação, é uma peça simples, super simples, mas é pela simplicidade da peça que o aluno se embola, engraçado. E hoje de manhã eu falei, tá gravado, sobre... não esquecer procedência e improcedência, porque se pede improcedência da petição inicial na contestação. Só para falar um adendo, porque eu falei hoje de manhã, tá? Bom, eu vou homenagear, não vai ter como eu não homenagear os meus alunos de graduação, porque a semana que passou nós tratamos exatamente do contrato de mandato. E eu fiquei em dúvida em falar, mas eu cheguei a falar de advogado com vocês, porque tava uma pulguinha atrás da minha orelha, e falei até dos estatutos, onde ficavam, etc e etc. Mas nem precisava ir tão longe. O que a gente tem aqui na peça, né? A gente tem um contrato de mandato, tá? E aí a gente tinha duas formas de achar esse contrato de mandato. Por quê? Porque nessa história, né? Uma pessoa dava para outra poderes, então deixava muito claro que se tratava de uma procuração. Então, galera da graduação, vocês conseguiriam fazer esse negócio e nós vamos ver essa semana, tá? Isso aqui, porque deu muito a calhar. Então, como é que eu poderia achar o contrato de mandato, né? E se eu não lembrasse que era contrato de mandato? Bom, de duas formas, gente. Eu vou fazer aqui o meu VAD com vocês. Você poderia procurar contrato, tá? Você poderia procurar a palavra contrato e na canaleta de contrato você encontraria o contrato de mandato. E ele fala, artigo 653 a 692. E se você fosse na palavra-chave direta, que é mandato na letra M, LM,
você também encontraria aqui, ó, mandato, disposições gerais 653 a 666, tá? E você lendo, sempre tem um destaque relacionado aos poderes, né? Quando a gente fala de procuração, a gente fala poderes gerais, poderes especiais, tá? E aí, você destrinchava a peça, uma peça simples, tá? Tem que pedir a improcedência da petição inicial. Se você pediu procedência da contestação, tem problema. Depois a gente vai destrinchar com mais vontade. E como é que a gente chegaria na contestação, né? Eu nem vislumbrei porque é tão simples. Bom, a parte, ela recebe uma citação da primeira vara da comarca de Curitiba, de uma ação de cobrança. Se eu tô falando de uma ação de cobrança que já existe, é uma petição inicial. Eu pegaria o meu CPC, né, que eu sempre falo para você fazer a régua, que é um dos meus vídeos mais vistos no YouTube, e aí você vai no índice sistemático, lá em procedimentos, processo de conhecimento, e você vai ver que tem petição inicial, depois da citação vem contestação. Então, assim, não tinha a menor dúvida que era essa peça, super tranquilo. Eu acho que, como é uma peça que poucas pessoas apostam, e a gente também vai meio en passant, e é uma peça fundamental, esses caras foram na contestação, acho ótimo, maravilhoso, era uma peça super simples, tá? Acertou o nome de peça, você já tá pontuando. Bom, mas o meu objetivo aqui era que a gente vê o vademecum, que eu quero te mostrar como estava tudo no VAD, como é importante a gente dominar o vademecum, né? Eu estou introduzindo essa parte na minha prática jurídica da graduação e eu falo, nossa, né, eles devem falar, lá vem a professora chata com esse negócio de vademecum, e eu estou mostrando para você que prestou a OAB, né, e para você que está começando ainda e já vai prestar, o quão é importante e essencial o vademecum. Assim, é um negócio que eu não consigo vislumbrar alguém que não sabe, que vai pra prova da OAB sem mexer no vademecum e vai só com uns grudezinhos e uns grifos. Não dá, assim, pra mim não dá, no way. Mas vamos lá, gente, vamos ver? Aí eu vou agora pra nossa questão 1, tá? A questão 1 era um caso que eu também falei na graduação essa semana, putz grila. Era um caso clássico de vício de consentimento, né? Então, o pai vai até o hospital cobra indevidamente um valor, ele não tem condições, então é um caso clássico de vício de consentimento, né? Como que você encontraria? Quando ele fala ali sobre esse caso urgente, que você faz qualquer coisa, é um caso clássico de vício de consentimento. Tinha que identificar. E aí, como é que você faria? Você ia lá no seu CC e você procuraria vício de consentimento na letra V, exatamente na letra V, e você não encontra vício de consentimento, mas você encontra vícios. Aí tem vícios, dos negócios jurídicos, artigos 138 a 165. E aí, você entraria, ó, vou colocar aqui, ó, você encontraria o que o examinador pediu, que estava relacionado a esse estado de perigo, tá? Que é um dos tipos de vício de consentimento. Beleza. Depois ele perguntava, caso Rafael se recuse a efetuar o pagamento, pode ser proposta ação judicial buscando unicamente tutela antecipada? Ele já deu a resposta na própria pergunta. Então, você teria que procurar tutela antecipada lá no CPC e incluir a tutela antecipada antecedente. Por quê? Porque uma tutela, ele quer essa urgência antes de qualquer outra coisa, antes de discutir qualquer coisa. Então, não importa se você achava que tinha outros direitos, não. Primeiro, antecedente. E aí, você procura a tutela antecipada com muita tranquilidade, você acha, lendo ela com cuidado, tá? Tô te mostrando que tá tudo no VAD. Vamos pra questão 2? A questão 2 era um caso que a gente apostou de uso capião, posse, alguma coisa relacionada. Eu falei uso capião, tá escrito, né, na minha live. Então, ele fala no caso que era um casamento, aí o homem, o famoso caso que vai comprar um cigarro e some, e te leva até pensar naqueles exemplos de ausência, mas não tem nada a ver. Na verdade, ele fala assim, Marcela não possui outro imóvel, orelhas em pé, para morar com seus filhos, permanecendo na residência do casal, num apartamento de 200 metros quadrados, olha que dado importante,
na cidade do Leblon. Então ele te leva a pensar em alguma coisa relacionada a urbana, né? Não é rural, é urbana, tá na cidade. Aí ele pergunta, em relação ao uso capião familiar, ele já te dá a palavra-chave, uso capião. Preenche os requisitos do seu deferimento. Como que você faz, gente? Simples assim. Você vai procurar no seu CC uso capião. Putz, gente, ó, inacreditável. Ainda bem que eu levantei pra fazer isso. Você vai achar a palavra uso capião. E aí você vai dedilhando, né? Que eu sempre falo, dedilhando os tracinhos do seu vademecum, você vai achar uso capião de imóvel, tá? Que te leva pro 1238 a 1244, que tá dentro do que ele quer de exemplo. Depois fala de imóvel cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou companheiro, te leva exatamente ao artigo 1240A. E você ainda achava, dedilhando a canaleta do uso capião, você ainda achava de imóvel, posse, área urbana. E chegava também exatamente no mesmo artigo 1240A do CC, tá? Simples assim. Aí ele pergunta na letra B, considere que a ação de uso capião foi julgada procedente e que já transitou em julgado, sendo omissa quanto ao direito de honorários de sucumbência do advogado de Marcela. Você pode cobrar os honorários omitidos? Gente, eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu tratei na graduação, eu vou homenagear meus alunos de graduação essa semana sobre honorários advocatícios. Eu também apostei em alguma coisa relacionada ao advogado nas nossas lives anteriores à prova, tá? Como é que eu vou achar, gente, essa questão de honorários? Teve gente que já foi para um outro lado, mas você precisava em honorários primeiro. Como você poderia achar o que eles querem? Você iria no CPC, na palavra honorários. Tô abrindo junto aqui para mostrar para você, tá? Letra H... Não tô com... honorários. Aí eu chego aqui, ó. Homologação... Honorários. Eu chego aqui em honorários, ó. Tô mostrando pra você. E quando eu acho honorários, ele já tem... E dedilho a canaleta de honorários, ele tem um que fala assim, ó. Sentença condenatória, que é o último tracinho, artigo 85. Ele te deu. Era só você procurar honorários no CPC e o último tracinho da palavra da cabeça de honorários era sentença condenatória 85. Aí você teria que ler, porque puta que pariu, né? Você tinha que ler tudo para chegar no parágrafo 18. Mas se você lesse com calma, você encontraria. Beleza? Ok. Agora eu vou para a questão 3, tá, gente? O caso da questão 3 é o seguinte, uma pessoa, ela embarca num ônibus de turismo, eu até me lembrei do caso do sertanejo, né, que teve aquele acidente no ônibus, e tal, e o motorista estava em alta velocidade, vê que é o caso exatamente dos sertanejos lá que deu o BO. E em uma curva acentuada, capota, deixa vários passageiros feridos, dentre eles essa Juliana, que sofreu violenta queda, e aí ficou toda estrupiada, parará. Após se recuperar do acidente, ela procura o advogado para propor uma ação indenizatória. Falei nas nossas lives anteriores, responsabilidade civil com certeza ia cair, e é sempre um assunto extremamente atual, tá? Ela quer uma ação de danos morais e tal, considerando tratar-se de uma relação de consumo. Ó, orelhas em pé. Tá falando que é uma relação de consumo. Então o próprio examinador tava te levando para CDC, ele falou. Aí a pergunta, a empresa deve ser responsabilizada pelo dano decorrente do acidente? Claro. Em caso afirmativo, qual seria a natureza da responsabilidade? Ele queria saber se era responsabilidade subjetiva ou objetiva, tá? Aqui, vou falar como Gisele. Você poderia ter pendido responsabilidade, sim, para o CC, mas como o próprio examinador falou consumo, ele queria que você fosse para o CDC. Mas nada impede que você usasse, aqui no meu ponto de vista, os artigos clássicos que a gente usa sobre responsabilidade civil. Lembrando que quando eu falo de responsabilidade civil, eu procuro sempre as palavras que vêm no trenzinho. Responsabilidade, dano e indenização. Ou responsabilidade, dano, indenização. Eu vou achar vários artigos. Mas o que eles fizeram aqui? Ele te pendeu para o CDC. Então ele queria que você fosse até o CDC. E olha que loucura, o índice remissivo
do CDC é muito ruim, né? Putz, grila, índice bosta mesmo, né? Esse índice aqui, meu senhor, cara, é pra ontem, eu tava vendo agora pra arrumar, porque assim, tinha que dar uma agilizada. Quando você procura responsabilidade aqui, responsabilidade, aí você acha pelo fato do produto e vício do produto. Se o aluno não sabe nada disso, ferrou, né? Mas você teria que ler, né? E aí você encontraria o artigo 14. Poderia estar mais claro aqui. E também tem a hipótese, que eu anotei aqui, de você pensar em transporte, responsabilidade do transportador. Se você for no CC e procurar responsabilidade, eu vou fazer junto com você para você ver. Eu procuro responsabilidade, RRR. Tem uma canaleta gigante responsabilidade, tá? RRRST. Aqui, ó. Tem uma canaleta enorme. Você lê a canaleta, você não encontra nada relacionado a transportador. Pelo menos na minha canaleta não tem, tá? Aí você tinha que lembrar de transportador, Se você lembrasse, se viesse na sua mente transporte e transportador, você podia continuar no CC e procurar transporte ou transportador. E você encontraria transporte e transporte de coisas, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Transporte e transporte de coisas. E aí você encontraria o artigo exatamente que ele também colocou, que é o 734, tá? Quando você procura transporte, ele fala disposições gerais, artigo 730 a 733, e depois transporte de pessoas, tem 734 cabal a 742, tô mostrando aqui, não sei se vai dar pra ver porque eu tô gravando com o celular. Então você resolveria esse ponto também. Belezura? A gente poderia raciocinar, se eu tô falando de CDC, tem que ser mais benéfico, então a responsabilidade é objetiva, mas eu poderia sim ter colocado artigos de responsabilidade objetiva do Código Civil, tá? Né, ele me levaria, eu vou até fazer agora, se eu fosse pro 927, alguns dos artigos da canaleta do 927 poderia me jogar pro CDC. Beleza? Era simples. Eu acho que a simplicidade dessa prova fez com que muita gente ficasse assustado. Mas eu particularmente gostei muito. É pura prática, tá? Aí a pergunta é assim, qual for o competente para processar a ação indenizatória? Veja, gente, se eu tô falando de consumo, eu preciso facilitar o acesso à justiça, e aí eu vou optar pelo foro do domicílio do consumidor. Mas como é que eu acho isso? Bom, você pode ir lá no eu fiz esse caminho, tá? Lá no CDC, e aí você pode procurar o foro do domicílio de duas formas. Ou você procura em consumidor, e aí num dos pontos ele fala defesa em juízo, aí fala 81 a 104, chega nesse artigo 101, inciso 1, ou eu procuraria defesa do consumidor em juízo, e eu também chegaria nesse mesmo ponto. É engraçado que eu acho muito crazy, e tô xingando aqui o VAD porque eu tô nervosa, tá, gente? Mas eu amo esse VAD é do meu coração, esse VAD compacto eu amo. Que poderia ter uma palavra chamada competência, porque não é a primeira prova que cai competência relacionada ao CDC e os alunos não acham, beleza? Então tá, vamos pro próximo. Aí a gente estamos na letra 3B, tá? Aí eu vou pra 4. A questão 4 era meio compridinha, né? Mas ela falava sobre filiação, a gente também apostou em alguma coisa de paternidade e tal. Alimentos, falamos tal. E aí ele fala assim, ó. É sobre uma execução de alimentos. Aí ele fala assim, ó. Antônio opõe embargos atuados em apartado ao argumento principal da obrigação alimentar cessou, palavra boa essa, cessou com a maioridade, né? Esse caso aqui, quando vê que o filho tá mais velho, já tá estudando, vestibular e tal, se você lembrasse, você já iria direto lembrar daquela súmula, né? Que fazia tempo que não caía, mas é um negócio super legal, porque o caso é extremamente atual, essas brigas de alimento, ainda mais agora durante a pandemia, mas existiu uma súmula. Então, como é que eu resolvi isso aqui, ó?
ele fala assim, ó, por sua vez, nos autos de execução, Jorge indica o único imóvel. Gente, quando cai essa palavra único imóvel e despenca na OAB, é o quê? Quando fala único imóvel, tem que ter associação, bem de família. Falou único imóvel é bem de família, é ponto final. Então, eles sempre usam essa expressão, único imóvel, então é bem de família. Aí, eu escrevi aqui no meu rascunho, né? Único imóvel é igual a bem de família. E aí, como é que seria o mais fácil? Eu ir no meu índice de legislação, que fica lá atrás do vademécum normalmente. Vou mostrar pra você, tá? De repente, se você não lembrasse da súmula direto, eu iria no índice de legislação e procuraria bem de família. Quando eu procuro bem de família, vocês podem ver aí, ele me remete à lei 8009 de 90, tá? E aí, eu vou na lei 8009 de 90, vou fazer o exercício com você. Por quê? Porque a lei 8009 de 90, ela não tem um índice remissivo, né? E aí, como é que eu vou achar? Deixa eu achar aqui, 8009, ela é pequenininha. Como é que eu vou achar? Pelas cabeças, só que ela é tão pequena que nem cabeça ela tem. Mas só no começo do artigo eu já consigo ler, porque eu precisava ver uma exceção. Então, eu coloco o imóvel residencial próprio do casal, artigo 1º, artigo 2º, excluem-se da empenhorabilidade os veículos, artigo 3º, a empenhorabilidade é oponível, salvo. E aí, no artigo 3º, eu encontrava a exceção relacionada ao bem de família. Então, eu achava tanto o artigo 1º me explicando, né, essa questão do bem de família, como o artigo 3º, inciso 3, que fala sobre pensão alimentícia. Muito tranquilo, ó, a lei do bem de família tem 8 artigos, gente. Era só bater o olho ou então raciocinar. Pô, bem de família, filho, não pode passar fome, parará. Aí, galera, qual que é o papo, né? Só pra você fazer o exercício comigo. Eu achei crazy porque a segunda pergunta em termos processuais, poderia Antônio cessar o pagamento da obrigação? Quando eu falo em cessar, no meu ponto de vista, significa exonerar. Então tinha duas formas de você achar, tinha mais de duas formas, eu vou falar as formas simplificadas de você achar a súmula, se você soubesse que tinha uma súmula. Quando você olha a lei 8009, procura em um dos artigos, qualquer um, alguma coisa que remeta a qualquer súmula, gente, olha que louco. Logo, no artigo 1º, ele remete a 364, a nossa aqui é 358. E engraçado, esse meu vademécum tá meio velho, não remeteu a nada. Mas como é que eu achei? Eu fui lá no CC e primeiro eu procurei alimentos no CPC. Quando eu procuro alimentos no CPC, vou fazer junto com você. Eu procuro alimentos, eu encontro alimentos, tá, gente? E aí, ele me remete aqui, ó. Nossa, eu tô no Código Penal, a louca. Quando eu procuro alimentos, ele me remete exatamente a ações de família, tá? E aí eu tento procurar alguma coisa e ele me remete ao artigo 911 e não vou para lugar nenhum. E aí eu vou procurar alimentos no Código Civil, né? Porque eu não desisto nunca. Vou procurar alimentos no Código Civil e eu acho bem grandão, tem uma canaleta aqui. E aí ele fala do 1694 a 1710. Beleza, eu vou lá, 1694. Quando eu chego no 1690... Ah, não, minto, gente. Tá certo que a gente tá fazendo, mas só pra te mostrar. Quando ele falou de fazer cessar, eu pensei em exoneração, né? Quando eu procuro esses alimentos aqui, essa canaleta dos alimentos, olha a canaleta e tem um ponto aqui que ele fala exoneração, artigo 1699. Ele diz na canaleta aqui do alimentos, tá? Eu vou lá no 1699. 1699. 1699. Quando eu chego no 1699, 1699, ele me remete de novo à lei de alimentos, tem uma canaleta de alimentos e eu posso procurar nessa canaleta se fala de uma súmula e fala exatamente embaixo da canaleta, gente. Canaleta é o que vai da palavra grande, no nosso caso alimentos, até a próxima palavra grande.
na canaleta do abaixo do 1694, quando eu estiver lendo sobre alimentos, eu vou achar vídeo súmula 358, para quem não foi direto na súmula. E também exatamente, é isso, tá? Então assim, é uma estratégia. Se você sabia que tinha uma súmula, mas você não sabe procurar a súmula, ou não quer procurar uma por uma, o que você pode fazer? Ir até o artigo relacionado ao tema e começar a procurar nos vídeos a indicação de súmulas. E por fim, né, gente, vou fazer aqui para finalizar, eu poderia ter ido aonde? Eu poderia ter ido no meu índice de súmulas, porque existe índice de súmulas, né? Bem no final do VAD, normalmente, tem um índice de súmulas aqui, ó, índice alfabético de súmulas, enunciados e OJs, tá? E aí eu procuraria STJ, vou até ver, esse aqui eu não tinha feito ainda, STJ, e vou procurar ação, alimentos, deixa eu ver se tem aqui, ó, acidente, alimentos. Eu acho alimentos e acho sim o artigo 300, a súmula 358. Bom, gente, o que eu quis fazer com vocês rapidamente aqui? Eu quis mostrar para vocês que tava tudo no Vademecum, tá? Que as palavras-chave, em maioria, estavam nos próprios problemas e que a gente precisava procurar e raciocinar. Por que eu acabei, né? Eu tava já deitada, já tava indo pros braços do Orfeu e eu resolvi levantar. Por conta das mensagens, e eu acho o seguinte, gente, pra gente finalizar, que quando a gente faz a prova, você hoje, você sabe o que você passou. Então, depois que eu acabar esse vídeo, eu também vou botar ele no YouTube, eu gostaria muito que você pegasse um fiozinho de força que você tem aí no seu corpinho, que você deve estar exausto, morta, né, na farofa, e lembrasse como foi sua prova. É um exercício que eu faço muito com os meus alunos de mentoria. Então, assim, me lembra como foi sua prova. Pega o rascunho, se você pôde sair com o caderno, o rascunho, né? E lembra, porque depois, passados os dias, você vai esquecer. Eu fiz esse vídeo rápido para te mostrar como estava tudo no Vademecum. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão. Olha, li demais. Primeiro, né? Quanto à peça. Não sabia a peça. Isso, você sabia a peça ou não sabia a peça? Não sabia a peça. Professora, eu sabia a peça, mas eu não lembrava como é que fazia a peça. Também é um ponto, né? Professora, eu não identifiquei o contrato de mandato. É outro problema, né? Era legal você identificar o que aconteceu. Porque depois você vai esquecer. E se a gente esquece quando a gente faz coisa errada, a gente repete os mesmos erros. E eu não quero isso pra você. Seja agora na OAB, seja mais pra frente na sua vida, advogando, ou em concurso público, seja o que for. Você precisa fazer essa reflexão que dói, mas ela é muito necessária e tem que ser feita já. Não quer fazer hoje? Faça amanhã. Se puder, faz hoje e volta esse vídeo e faz o Vademecum. Você vai falar, putz, não acredito. Depois, com relação às questões, você fez da 1 a 4 seguida ou você escolheu suas questões? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Quando eu olhei as questões, eu identifiquei sobre o que se tratava ou não tinha a menor ideia? Outra questão, né? E das questões que você eventualmente possa achar que você errou porque você realmente não sabia, nunca tinha visto ou não. Porque quando a gente faz segunda fase, sabe, gente, é um momento de reflexão não só quanto à prova, mas quanto a nós mesmos. Por quê? De repente, você está estudando sozinho. De repente, e você precisa pensar se esse teu estudo está sendo efetivo ou não. De repente, você está estudando num curso. Aí você precisa ver se esse estudo do curso está sendo efetivo ou não. Não só analisando o curso em si, porque às vezes a gente não se adapta às pessoas que estão te transmitindo conhecimento. E aí, mano, não transmite, entendeu? Porque nós, professores, somos comunicadores. Então, assim, se você não gosta da Gisele, do tom de voz da Gisele, do jeito que a Gisele fala, cara, o teu cérebro vai se negar a absorver qualquer coisa. Então, às vezes, você tá ali num lugar que falaram pra você que é legal, mas pra você não é bom. E aqui na segunda fase, a estrela da segunda fase é o professor, sim. Ou então, a sua reflexão é assim, putz, eu não fiz as coisas que eu devia. Eu tinha uma tarefa pra fazer, aulas pra ver, e eu não fiz.
não deu tempo, não consegui, ignorei a contestação. Porque assim, gente, professor bom não é o professor que aposta certo. Aposta é igual um jogo. Sabe? Eu acerto bastante porque eu faço uma análise. Meu, eu sou uma cabeçuda, entendeu? Eu fico vendo a atualidade, eu fico vendo as decisões. E aí depois eu junto tudo na minha cabeça e a gente acaba acertando, mas também não acerta tudo. Então, assim, se de repente um professor ou outro, como me falaram, o professor falou que ia cair recurso especial, o outro, o professor falou que ia cair... Gente, cara, civil são peças clássicas. Eu não apostava em recurso especial, mas como tinham me falado, até comentei ontem na live. Mas, mano, civil normalmente são peças clássicas. Se cair algo fora da curva, você vai pegar uma peça clássica como base. No nosso caso, contestação. Por que falamos dela? Porque ela é uma peça clássica, também não fui nenhum bidu, e porque, estatisticamente, eu tenho até anotação aqui. Tá no meu outro... Cadê meu caderno? Tá num caderno, eu acho que ontem eu dormi com ele do lado, porque, cara, eu fico muito agoniada em véspera de OAB e fico anotando um monte de coisa. Eu anotei cada prova da OAB, o que caiu. Gente, que loucura, sumiu meu caderno. Eu anotei, e aí o que eu vi que estatisticamente a que menos caiu foi contestação, tá? Mas veja, não tem diferença, muita diferença dessa banca, da banca passada, eu que analiso banca, ela é muito parecida. Então, assim, para com essa criança de falar assim, professor bom é o que aposta. Pô, apostar, até o amarelo pode apostar em qualquer coisa. Sabe? Não tem isso, já foi-se o tempo. Não tem, você tem que chamar a responsabilidade para você e ver se você estava preparado para fazer qualquer peça das clássicas. Estava preparado? Civil é peça clássica e vademecum sempre, mano. Então, chama a responsabilidade. Eu só gosto de petição inicial. Eu só gosto de agravo. Não, tem que fazer tudo para você ir preparado para qualquer coisa. Contestação é uma peça simples. Se esses examinadores quisessem, eles podiam ferrar vocês, fazer uma contestação dentro de uma lei 9.099, que eu até comentei, onde você pode fazer pedido, onde você já bota quesitos. Podia ser muito mais enrolado, tá? Então eu quero deixar bem claro para vocês que essa prova de civil foi uma prova simples. Tava exatamente tudo no vademecum. Eu acho que eu falei tudo em menos de 10 minutos para vocês, tá? E juro por Deus, eu levantei, claro que eu tenho prática, obviamente, mas eu fui vendo as palavras-chave, só fiz aqui, meu rascunho tá aqui, Deu uma página. E eu já fui encontrando tudo. Realmente era muito atual, mas eram coisas simples, não tinha nenhum bicho de 7 cabeças aqui. A peça, então, para quem sabia a estrutura da contestação, e se não sabia, era só olhar no código, dado, né? Foi muito, muito legal, muito boa essa prova. Agora, não tô falando isso pra você se sentir mal, tá? Não é pra se sentir mal, porque o teu jugo é diferente do meu, né? Só você sabe o sapato que você caminha. Então, por isso que eu quero te dizer, na nossa vida a gente erra muito, sabe, gente? E a gente acerta também. E quando a gente precisa sempre tentar tomar consciência das coisas. O que eu vejo, e eu vou passar para vocês, nesses meus, sei lá, quase 20 anos de OAB, né? Treinando pessoas. Que o nervosismo ferra a gente, sim. A falta de prática ferra a gente, sim. Marcação demais em vademecum ferra a gente. Eu arrisco dizer, o meu vademecum é super pouco marcado, né? E o meu novo também, que agora eu fiz as novas marcações, é quase zero. Eu arrisco dizer que das marcações que você fez, se você é daqueles cara que fez marcação, botou um monte de clips e deixou tudo deformado o seu vademecum, poucas delas você usou. Desculpa falar a verdade, mas eu arrisco dizer. Por que eu tô falando isso? Hoje, que tá doendo, pra quem não foi bem na prova. Porque não é um monte de marcação que faz você passar no AB. Não é um monte de grifo colorido que faz você passar no AB. Nem clips, não é isso. Passar no AB é domínio de vademecum. É isso. Então eu vim aqui humildemente, né? Como eu faço isso há muito tempo. Quem não me conhece, entre no meu YouTube, se inscreva lá, olha as provas que eu já corrigi, os exercícios, enfim,
para você mergulhar, porque aqui, mais do que nunca essa prova, que caiu uma peça que as pessoas não estão acostumadas, mas é uma peça simples, mas as pessoas não estão acostumadas, né? Todo mundo tava esperando um bichão enorme, gigante, um negócio crazy, e veio uma coisa simples em tudo. Então, essa prova mais do que nunca, para quem ficou capengo na contestação, né? E eu já vejo o capengo, mesmo se acertou, você colocou procedência da contestação, né, que já é bem grave. Se eu fosse examinadora, eu já zerava, mas eu sei que eles não vão zerar. Mas eu já falava, mano, tá errado. Olha a importância das questões. Quando a gente vai mal na peça, né, não sabe, não domina a peça, as questões levantam a gente. E essas questões eram simples, mas assim, raciocínio puro. Ele queria só saber se você sabe pegar um texto, assim, pra mim tá claro e cristalino. Pegar um texto, tirar a gordura desse texto, né? Quer dizer, fazer uma síntese do texto, achar as palavras-chave que ele te deu. Tem alguns que ele deu a resposta. E trabalhar poucamente com sinônimos e antônimos, assim, muito pouco. Até no CDC, na questão do CDC, eles poderiam não ter falado CDC. Ele poderia não ter. E ele foi te levando, ele te deu. Tá? Então eu considero essa prova uma das provas mais tranquilas dos últimos tempos. Ok, gente? De verdade. Eu sei que o que eu tô falando isso pra tirar sarro de ninguém, nada disso. Eu quero, meu desejo profundo do meu coração, que faz parte de uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, é fazer os alunos serem aprovados na OAB. Mas eu tô aqui pra te dizer uma coisa, como se fosse a minha mãe, a frase que eu mais odeio dela, que é assim, eu te avisei. Eu vim aqui falar uma frase meio Dr. Dinardes, que é o seguinte: o simples é o mais importante. E essa prova era simples. Só que pinta um monstro tão grande pra você, tão enorme, que você vai pra uma briga pequenininha com um canhão muito pesado. E aí, mano, a briga era pra ser de arminha, sabe assim? E você vai com um canhão. Aí você não enxerga o simples. Não tem novidade nenhuma aqui. A peça que é diferente, né, do acostumado. Mas, mano, todas as provas de direito civil são vademécum. Todas. Então, se você não tá amigo do seu VAD, tá na hora de ficar. Tá bom? Pessoal, ó, relembrando. Aqui é só um rascunho do que vai ser o espelho da segunda fase. Tá bom? É só um rascunho. Então, ainda vai ter um espelho, vai ser dividida as notas. Eu sei que algumas pessoas fazem umas probabilidades, mas a OAB pode mudar totalmente os valores, tá? Então, o que você tem que fazer agora? O que eu te aconselharia agora? Corrige essa prova. Agora. E anota o que você sentiu, o que você pensou, pra você refletir. Isso é pra você. Ó. Fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Fazer prova e não corrigir com o vademécum, então, é suicídio, né? Isso desde a primeira fase. Já era pra você estar mexendo no vademécum na primeira fase, já. Corrigindo as tuas peças, as tuas provas, os teus gabaritos lá, os teus simulados, seja o que for. O vademécum é o seu melhor amigo. Você responde qualquer coisa mesmo que você não saiba. Então, começa a tratar ele com carinho. Enfie isso na sua cabeça, faça a correção, porque senão você vai cometer os mesmos erros da próxima vez. E as provas, assim, são temas muito parecidos, muito corriqueiros. Beleza? Gente, eu termino por aqui. Eu espero ter esclarecido pra vocês. Eu sei que eu fiz um negócio rápido, mas depois vejam com calma, tá? Vale a pena essa sua responsabilidade. E meu segundo conselho é: descanse. Descanse. Acontece muito de aluno, quando tá triste com a prova, nessa primeira semana, que ele já tá exausto, porque você já fez primeira fase, agora fez segunda fase, tá exausto. Ele começa, a gente tem isso, né? Isso é usado muito no marketing. A gente procura um herói pra nos salvar, tá? Aí a gente também procura um culpado pra ver se a nossa dor diminui. E, cara, agora, se eu pudesse te dar um conselho, descansa. Faz outra coisa, não pega no livro essa semana. Deixa os professores dos cursinhos lutarem por vocês, se é que dá pra lutar por alguma coisa aqui, tá?
Então é isso, deixa eles fazerem o trabalho deles, deixa, eles vão brigar, a OAB vai ficar de olho, se tiver que mudar alguma coisa vai mudar, desponte própria, fica sossegado, tá? E a gente vai se falando, então eu te convido a dar um like aqui no meu vídeo, compartilhar com seus amigos, eu vou colocar ele no YouTube, tá? Professora Gisele Lenzi, e me deixar à disposição, tá? Para qualquer pergunta que vocês tenham. Então, gente, lembra, estudo sem ação é ilusão. É isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.